Salve pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu queria trazer um comentário naquele estilo direto e reto. É um comentário que busca complementar algumas reflexões que eu trouxe no vídeo de segunda, né, no início da semana, que eu fiz um comentário sobre a demissão do Davi Decache, e eu usei esse episódio para levantar uma reflexão mais ampla sobre o PSOL, e eu acho que tem elementos novos ali que estão no jogo, que eu não considerei ali, porque não tinha visto ainda, que eu não tinham entrado em debate ainda, né? E naquele momento a minha conclusão era de que o PSOL basicamente perdeu o sentido de existir como partido independente, então não há grandes diferenças ideológicas, políticas ou estratégicas ali entre o PSOL e o PT, e isso levantava uma questão fundamental. Para que o PSOL ainda existe? O partido ele não tem força para renovar o PT, nem para disputar a hegemonia dentro da esquerda. No início, o PSOL surgiu como uma dissidência petista, um espaço para aqueles que criticavam os limites, os recuos, os giros à direita do PT, especialmente ali nos anos 90 e especialmente também depois que eles assumiram o governo, mas com o tempo essa identidade do PSOL foi se diluindo, o partido não conseguiu nem forçar o PT a abandonar práticas que foram cruciais para a própria fundação do PSOL, nem apresentou uma alternativa para desafiar o domínio do PT na esquerda brasileira. O resultado é um partido que sobrevive orbitando em torno do PT sem ter uma identidade própria que justifique essa existência em separado. Nesse cenário, na minha visão, o PSOL deveria simplesmente voltar para o PT e parar de vender essa ilusão de que representa ali algo significativamente diferente. Hoje ele não opera nenhuma mudança real no campo progressista, ele não desafia o status quo da esquerda, ele não busca o protagonismo para se tornar uma força independente. Então, se não há essa estratégia, se não há esse projeto alternativo, então por que continuar existindo como um partido separado? A forma como o PSOL existe hoje basicamente transformou o partido em um feudo político sob o comando do Guilherme Boulos. O PSOL, que um dia se apresentou como uma alternativa dentro da esquerda, hoje funciona como um instrumento de negociação de acordos com os interesses pessoais e estratégicos do Boulos ali e do grupo político dele. E aqui entra um cálculo político muito bem pensado. O Boulos poderia simplesmente ir para o PT? Poderia, mas se ele fizesse isso, ele perderia protagonismo e dentro do PT ele seria mais um ali, dentre vários disputando espaços sem o controle absoluto que ele tem hoje sobre o PSOL. Permanecendo no PSOL, ele mantém o partido como a sua base pessoal de poder, um espaço onde ele dita as regras, consegue negociar sua posição ali dentro da esquerda de forma mais confortável. Essa estratégia permite aí que o Boulos jogue nos dois campos. Ele mantém o discurso que emula o PSOL como alternativa ao PT, mas na prática ele faz movimentos completamente alinhados ao petismo. E assim ele evita se diluir dentro do PT e preserva essa liderança e ele é tratado como um ator relevante, sem precisar entrar na disputa interna feroz ali que acontece ali dentro do PT, junto ali do Lula e tudo mais. E aqui, gente, é algo que eu já venho falando já tem um tempo. Eu tenho uma visão realista da política, eu não estou aqui para florear nada ou vender ilusões sobre partidos e lideranças. A realidade é que na forma como a dinâmica brasileira se organiza em termos partidários, muitos dos líderes políticos eles não têm interesse real em fazer o partido crescer. O caso do Boulos dentro do PSOL é um exemplo claro disso. Uma crítica recorrente que está ficando mais evidente com essa crise interna aí é que ele tem usado manobras cada vez mais autoritárias para sufocar qualquer oposição interna. Mas ele não se importa. E também a cúpula do PSOL também não se importa, mesmo que isso signifique enfraquecer o partido como um todo, porque, no fim das contas, a prioridade dessas figuras não é o fortalecimento da legenda, mas sim a manutenção do controle sobre ela. Essa lógica explica muito de como que funciona a política partidária no Brasil. Muitos líderes não querem, de fato, ampliar a influência e ampliar o poder dos seus partidos. Pelo contrário, manter o partido pequeno, sob um controle rígido, ele garante a certas lideranças um instrumento de poder pessoal. Quanto mais centralizada tiver a legenda, mais fácil negociar cargos, alianças e influências dentro do jogo político, seja no governo, seja em disputa estadual, disputa municipal e tudo mais. O partido, então, ele deixa de ser um espaço de construção coletiva e passa a ser um mecanismo de barganha para quem está no comando. E essa dinâmica ajuda a manter as estruturas políticas do Brasil travadas, impedindo ali que forças partidárias transformem a situação do país. E o mais curioso é que essa dinâmica que eu estou descrevendo aqui é exatamente o que aconteceu com o PT ao longo dos anos. A degeneração do PT como partido de esquerda, ela passou por esse mesmo processo, né? À medida que o partido ia crescendo e se tornando uma máquina eleitoral mais robusta, ele foi se burocratizando. Com isso, esse caráter militante foi se diluindo e o partido se transformou cada vez mais num espaço dominado ali por certas lideranças que utilizam sua estrutura como instrumento de poder. Por exemplo, é muito comum você ver lideranças ligadas a alguma gestão lotando um ônibus, van, para votar em eleição interna do PT para controlar o partido em um determinado local. Você coloca um monte de filiado, um monte de gente que você sabe ali que é seu e garante esse comando. Esse é o famoso contar garrafa que muita gente está envolvida numa dinâmica partidária, sabe como que funciona.
Esse processo fez com que o PT deixasse de ser um partido construído em torno de um projeto ideológico e passasse a funcionar como um espaço de controle político de determinados caciques. Em vez de ser um partido voltado para essa disputa política baseada em ideais, em programas, ele se torna um mecanismo de afirmação do poder interno e das lideranças que estão ali no comando. A estrutura da militância, que em tese deveria estar focada num projeto político mais amplo, ela foi sendo cooptada para consolidar esses líderes e garantir o domínio sobre o partido. E essa degeneração ela tem um efeito direto na militância, que o que antes era um engajamento baseado em projetos, em defesa de algo coletivo, passa a ser muitas vezes uma militância voltada para a defesa de interesses pessoais ou de interesses grupais ali dentro do partido. A luta política deixa de ser sobre pautas e programas e passa a ser sobre cargos, posições estratégicas e prestígios ali dentro da estrutura do partido. O resultado disso é a perda do elemento ideológico e a conversão da política em um jogo interno de manutenção do poder sem um horizonte real de transformação social. E aí o que acontece? A militância partidária ela vai sendo gradativamente substituída por uma militância que não está mais associada a um projeto político, a uma visão de transformação social, mas sim à manutenção de cargos. A política interna do partido passa a girar em torno de garantir espaço num gabinete de vereador, de prefeito ou em alguma estrutura que o partido tem. E a partir desse momento, a ação política dessas pessoas se resume a lutar para continuar nesses cargos e nada além disso. O máximo que acontece nesse contexto é uma tentativa de crescer dentro dessa estrutura, de ganhar mais espaço, de consolidar mais o poder e só. Esse processo já vinha acontecendo no PSOL, mas ele vai se acelerando agora. O PSOL ele nasceu, né, como uma alternativa ao modelo petista, ele repete exatamente o mesmo caminho de burocratização do PT. Esse não é mais um espaço aí de construção política ampla, mas sim de negociação de cargos, de preservação do controle de determinadas lideranças. O resultado disso é um esvaziamento ideológico. E eu trago aqui até uma experiência pessoal minha, só para vocês verem o tamanho da questão. Eu já fui do PSOL na minha cidade, fui filiado entre 2015 e 2018, cheguei a presidir o partido num período ali de transição, quando uma nova turma estava entrando para assumir a direção e tal, e eu organizei esse processo de transição para o grupo que inclusive comanda o partido até hoje. Durante esse tempo eu vivi muito da dinâmica interna do PSOL, eu presenciei certas questões, né, de perto, dessas práticas de aparelhamento, de burocratização que já estavam em curso. Eu participei de 2 congressos do PSOL e no congresso de 2017 eu fui delegado. Só que na hora que eu cheguei em Belo Horizonte para participar do evento, né, do congresso, eu descobri que a plenária da minha cidade tinha sido derrubada por uma bobeira. Uma tecnicalidade lá que eles acharam de erro de preenchimento de ata. E aí um detalhe, eu acordei 4 horas da manhã para fazer uma viagem de 4 horas para chegar cedo no congresso para poder voltar depois de noite. Vocês conseguem imaginar a minha felicidade, né? Essa questão técnica ela foi usada de forma deliberada, de forma malandra para impedir a participação da nossa delegação, porque os delegados do nosso grupo votariam na chapa da oposição ao grupo político que comandava o PSOL nacionalmente. E esse mesmo grupo, vale lembrar, é o que está alinhado ao grupo do Boulos. E aqui é importante situar como que funciona essa estrutura interna do PSOL para a gente entender melhor essa dinâmica e avançar nessa reflexão. O PSOL é um partido de correntes, que significa que, na prática, ele funciona como um conjunto de micropartidos que disputam ali o controle da legenda. Essa estrutura faz com que a luta interna pelo comando do partido seja constante, que a direção do PSOL seja definida por essas disputas entre diferentes grupos políticos. Até meados de 2017 e 2018, o PSOL era um partido profundamente dividido, quase rachado ao meio. De um lado, havia uma ala mais preocupada em ampliar o arco de aliança do partido, garantir um controle maior sobre a estrutura partidária. Essa linha defendia que o PSOL tinha que flexibilizar a estratégia, formar aliança com partidos que não fossem estritamente de esquerda para ampliar a sua influência política, sua viabilidade eleitoral. E do outro lado tinha uma ala mais radical que se via como uma herdeira de uma tradição revolucionária. Esse grupo defendia que flexibilizar essa questão ideológica, essa questão de aliança levaria a uma degeneração política, tornando o PSOL mais um partido burocratizado e comprometido ali com os limites da institucionalidade tradicional sem grandes mudanças. Para essa ala, ampliar o arco de alianças e a entrada do PSOL em certos espaços poderia comprometer a identidade política e fariam dele um novo PT. Pessoalmente, eu tenho críticas a ambas as posições, mas é importante aqui entender como que essa divisão interna moldou o partido. Até certo ponto, o PSOL era um espaço de disputa real entre esses dois campos e isso criava uma dinâmica em que a direção do partido nunca era plenamente consolidada por um único grupo. No entanto, isso muda e a partir de um certo momento, uma dessas alas consegue se sobrepor e definir os rumos do PSOL. Esse processo de mudança já vinha acontecendo, mas era marcado por uma dinâmica interna extremamente desorganizada e contraditória. O partido tinha 2 pesos e 2 medidas para lidar com lideranças, parlamentares, militantes, e aí, dependendo de quem propunha uma ideia ou de qual grupo político estava envolvido, a resposta do partido era completamente diferente. Um exemplo disso foi esse congresso de 2017, onde eu apresentei uma proposta para o PSOL cobrar dos candidatos de oposição ao Michel Temer na época, e basicamente ali era o Lula e o Ciro Gomes, um compromisso formal de reversão das privatizações do governo Temer.
Nome. Não se tratava de apoio eleitoral, mas de uma demanda programática para garantir que qualquer futuro governo da oposição ali tomasse medidas concretas contra o desmonte do patrimônio público. O que aconteceu? Eu fui duramente atacado por essa proposta. A mera menção ao nome do Lula e do Ciro já foi suficiente para gerar indignação, deturpação, e aí até setores da direção do PSOL que em tese deveriam ser mais flexíveis não só rejeitaram a ideia, como me atacaram diretamente, transformando a proposta numa suposta defesa de alianças eleitorais ali com o PT, com o PDT, e esse é um dos motivos pelos quais eu perdi completamente a paciência com esse tipo de dinâmica política dentro do partido. Um ambiente onde qualquer debate estratégico ele rapidamente se deteriorava em polêmicas vazias, em brigas internas, mas a contradição maior veio logo depois. No mesmo congresso, a maioria do partido votou que o PSOL manteria a sua independência e não subiria no palanque do Lula, que estava fazendo caravana em Minas Gerais na época. Só que no dia seguinte, as vereadoras do PSOL em Belo Horizonte foram lá e subiram no palanque do Lula. E qual foi a reação do partido? Nenhuma. Nenhuma punição, nenhuma cobrança, nenhuma consequência. E essas contradições ali, elas vão se acumulando até que vem um fator que desequilibra essa questão, que é a entrada do Boulos. Antes disso, apesar do conflito, igual eu falei, tinha um certo equilíbrio. Só que aí o Boulos entra e junto ao Boulos tem um outro movimento que é o seguinte. Em meados de 2016, o PSOL recebeu um grupo grande de dissidentes do PSTU que havia rompido com o partido. Em tese, esse grupo, por ter um histórico mais ligado à esquerda radical, ele poderia ter fortalecido a ala mais radical do PSOL. Só que não foi isso que aconteceu. Em vez de eles se alinharem com essa corrente mais à esquerda, esses ex-PSTU eles acabaram se juntando com a ala mais pragmática e fisiológica do partido. E esse alinhamento teve um objetivo claro: trazer o Guilherme Boulos para o PSOL e impulsionar essa candidatura presidencial dele. A partir desse momento, o Boulos se tornou o principal nome do PSOL e foi ampliando a sua influência dentro do partido. O projeto político dele não se limitava a uma candidatura pontual e ele usou esse espaço para construir uma hegemonia dentro da legenda. As correntes que inicialmente apoiaram ele acabaram meio que se unindo mais e, mesmo com certas diferenças, formaram um bloco unificado em torno do nome dele como liderança, e isso deu ao Boulos um domínio sobre o PSOL que nenhum outro líder tinha conseguido antes. Com o tempo, esse controle se fortaleceu e o Boulos hoje, na prática, ele é meio que o dono do partido, igual o Lula se consolidou ali com o PT e virou dono do PT. E aqui a gente chega na situação atual do PSOL, que pode estar à beira de um racha interno, que é isso que me motivou a fazer esse outro comentário. Existe uma ameaça real de ruptura dentro do partido, isso ficou evidente nas falas do Glauber Braga, que falou publicamente que está até repensando na permanência do PSOL, outras figuras também estão nessa questão, e esse não é um processo que surgiu do nada, ele já vinha sendo desenhado ali já tem algum tempo e agora está se intensificando. Isso envolve esse sufocamento de setores contrários ao Boulos e que hoje são minoria, e essa crise dentro do PSOL ela tem tudo a ver com a forma como a hegemonia petista ela transforma outros partidos da esquerda em meros satélites do PT, esvaziando suas identidades políticas e absorvendo suas lideranças. O PSOL, que surgiu como uma oposição ao petismo, hoje ele está completamente descaracterizado e na prática ele funciona como um partido auxiliar do PT. E essa dinâmica não é só uma questão de posicionamento político, mas de estrutura interna. Dentro do PSOL existem figuras que estão dispostas a trocar a convicção ideológica por vantagem, por espaço dentro de governo, por garantia de poder dentro da legenda ali como uma contrapartida disso. Esse é um problema estrutural da esquerda brasileira que precisa ser discutido, e aqui a gente entra num ponto fundamental, caminhando já para concluir essa reflexão. Existe sim a possibilidade de ruptura dentro do PSOL, que pode ser visto como um desdobramento natural dessa questão dessas tensões aí com o grupo do Boulos, mas mais do que apenas uma crise interna do PSOL, essa situação ela precisa ser vista também como uma oportunidade para repensar que tipo de organização, que tipo de projeto ideológico a esquerda brasileira deveria construir daqui para frente. O grande problema da esquerda petista hoje é que ela está completamente esvaziada em termos de projeto. Não há uma estratégia nacional clara, não há um plano para a superação do subdesenvolvimento e o debate político fica sempre girando em torno da administração do modelo econômico, sem propor algo estruturalmente diferente. Se houver uma nova organização à esquerda, ela precisa ser pautada justamente nesses pontos, na construção de um projeto nacional sólido que vai além da mera disputa eleitoral e da ocupação de espaço institucional sem rumo definido, e só que isso também não pode ser uma questão de abandonar essa questão eleitoral. E aqui eu já comentei algumas vezes. A esquerda no Brasil ela tem muita dificuldade em disputar a eleição. Esse é um problema que precisa ser encarado de frente. Se há grupos dentro do PSOL que pensam em fundar um novo partido, construir uma nova organização política, eles precisam entender que apenas ter um programa ali mais alinhado com a questão de esquerda não basta. É necessário aprender a disputar a eleição, saber se comunicar, construir uma narrativa eficaz, dialogar com as pessoas, conectar com o sentimento popular do Brasil.
Esse é um dos erros históricos dessa esquerda mais radical. Ela muitas vezes se isola, fala só para si mesma e não consegue traduzir suas ideias de forma acessível para o eleitorado. Pior ainda, em vários momentos ela adota uma postura elitista diante de certas expressões populares, se distanciando do povo em vez de construir pontes com ele. E nesse sentido, qualquer nova organização de esquerda que queira ter relevância precisa casar um projeto nacional consistente com um verdadeiro ímpeto de transformação. Não basta só ter um discurso de oposição, uma crítica ao modelo atual, é preciso saber exatamente onde se quer chegar e especialmente os caminhos que podem ser trilhados em direção a esse lugar. A política real, ela não se faz apenas com princípios, com valores, com uma certa radicalidade, ou até uma estética, mas com propostas que dialoguem com os anseios populares. Isso significa entender quais são as preocupações do povo, quais são os desafios concretos que as pessoas enfrentam no dia a dia e como traduzir uma visão de transformação em algo que tem apelo real. Se uma nova organização de esquerda quiser ter algum impacto, ela precisa levar tudo isso em consideração. Caso contrário, corre o risco de repetir os mesmos erros do PSOL e acabar irrelevante no cenário político, ou até ser engolida por uma outra força muito maior. É isso, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.